Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários dos vídeos. Você também pode contribuir através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então pode mandar sua pergunta pro Papo Furado colaborativo que a gente responde aqui em vídeo. O link tá aqui na descrição ou o QR Code na tela. Se você não consegue ajudar dessa forma, não tem problema. O seu like, seu comentário, seu compartilhamento já são de grande ajuda, beleza? Ajuda mesmo. Albus Dumbledore foi considerado por muitos um dos maiores bruxos dos tempos modernos. Um nome importante, responsável pela criação de leis, descobertas em diversas áreas da magia e também por sua luta contra as artes das trevas. Dumbledore também utilizava seu conhecimento e seu talento para criar e inventar coisas, como por exemplo a comunicação através do feitiço do patrono, que foi uma criação de Dumbledore, ou o Desiluminador, um artefato mágico único, desenvolvido pelo próprio Dumbledore. Ele encontrou o que procurava no bolso interno. Parecia ser um isqueiro prateado. Ele o abriu, ergueu-o no ar e clicou. O poste de luz mais próximo apagou com um pequeno estalo. Ele clicou novamente. O próximo poste piscou na escuridão. 12 vezes ele clicou no apagueiro, até que as únicas luzes restantes na rua inteira eram os dois pequenos pontinhos ao longe, que eram os olhos do gato que o observava. Dumbledore se virou e desceu a rua. Na esquina, parou e puxou o apagueiro. Deu um clique e 12 esferas de luz voltaram aos lampiões de modo que a Rua dos Alfeneiros de repente iluminou-se com uma claridade laranja e ele divisou o gato listrado se esquivando pela outra ponta da rua. À primeira vista, o Desiluminador parece ter uma função bem simples, né? Que é apagar e acender luzes, ou melhor, sugar e devolver luz. Uma coisa que não parece ser algo tão difícil, ainda mais se tratando de bruxos e bruxas que podem fazer isso com um simples aceno de varinha. Ainda mais um bruxo como Albus Dumbledore. Mais de 16 anos depois, Dumbledore deixa esse artefato em testamento para Ron Weasley, que fica surpreso ao receber a herança do diretor de Hogwarts. Ron não fazia ideia por que o diretor havia deixado aquilo para ele e o que existia por trás daquilo. Afinal, era um artefato mágico bem legal, mas que tinha a função de acender e apagar as luzes. Mais tarde, depois de ter abandonado Harry e Hermione, depois de uma briga muito feia, o Ron consegue retornar aos amigos utilizando o Desiluminador e a gente descobre uma outra função dele, além de só apagar e acender as luzes. Mas tem uma coisa que eu gostaria de saber. Exatamente como foi que nos encontrou hoje à noite? Ron amarrou a cara para ela e puxou um pequeno objeto de prata do bolso dos jeans. Com isto, Hermione precisou encarar Ron para ver o que estava mostrando aos dois. O Desiluminador? Perguntou, tão admirada que se esqueceu de demonstrar frieza e ferocidade. Não serve só para acender e apagar luzes. Não sei como funciona, ou por que aconteceu dessa vez e nenhuma outra, porque estou querendo voltar desde o momento em que fui. Mas eu estava escutando rádio muito cedo na manhã de Natal e ouvi você. Ron estava olhando para Hermione. Você me ouviu pelo rádio? Perguntou ela incrédula. Não, ouvi você saindo do meu bolso. A sua voz. Ele tornou a erguer o Desiluminador. Saiu daqui. E exatamente o que foi que eu disse? Perguntou Hermione. Seu tom uma mescla de ceticismo e curiosidade. Meu nome, Ron. Disse alguma coisa sobre uma varinha? O rosto de Hermione assumiu um afogueado escarlate. Harry lembrou-se. Tinha sido a primeira vez que qualquer dos dois tinha pronunciado o nome de Ron em voz alta desde que ele partira. Então tirei-o do bolso e não me pareceu diferente em nada, mas eu tinha certeza que tinha ouvido sua voz. Então o liguei e a luz se apagou no meu quarto. Mas outra luz apareceu fora da janela. Era uma bola luminosa, meio pulsante e azulada, como a luz que aparece ao redor de uma chave de portal, entendem? Senti que o momento era aquele. Apanhei as minhas coisas, arrumei-as na mochila e saí com ela para o jardim. A bolinha luminosa estava pairando lá, esperando por mim. E quando eu saí, ela oscilou um pouco e eu a acompanhei atrás do barracão. Então, bem, ela entrou em mim. Foi como se ela flutuasse ao meu encontro, direto para o meu peito. E então entrou, e foi aqui. Ele indicou um ponto junto ao coração. Eu a senti, era quente, e uma vez dentro de mim, eu soube o que deveria fazer. Soube que ela devia me levar aonde eu precisava ir. Então desaparatei e me vi na encosta de um morro. Havia neve para todo lado. Como visto, o Desiluminador não serve só para acender e apagar luzes. Ele aparentemente também é capaz de transportar alguém para um lugar que nem sequer a pessoa sabia onde era. E principalmente através de uma luz.
Ele transporta a pessoa através de uma luz. Isso é muito interessante, muito curioso, mas também não era a única função do Desiluminador, porque mais de 60 anos antes de Ron Weasley tê-lo usado para retornar aos seus amigos, Albus Dumbledore utilizou o Desiluminador de uma maneira bastante curiosa. Quando Dumbledore se encontra com Credence nas ruas de Berlim, sabendo do ataque iminente de Credence, Albus cria uma espécie de dimensão espelhada onde o tempo parece passar mais lentamente e o que acontece ali não afeta o mundo real. As pessoas nem sequer percebem que eles estão ali. Dá pra perceber isso porque as pessoas estão andando mais lentamente, os carros estão andando mais lentamente nessa cena. O Dumbledore usa o Desiluminador durante o duelo quando Credence usa o Obscurus e lança em sua direção. E o Dumbledore, com a luz do Desiluminador, faz uma espécie de escudo para isso. Uma proteção contra a força tão poderosa e destrutiva do Obscurus. Depois, o Dumbledore utiliza o Desiluminador para sugar toda a luz daquela dimensão espelhada e o ambiente fica como uma espécie de negativo do mundo real. E ao final do duelo, ele utiliza novamente o Desiluminador para eles voltarem à dimensão real de Berlim. Olha que artefato curioso, é muito louco como ele funciona. E uma questão que sempre me pegou foi essa: por que o Dumbledore criou um aparelho para tirar e devolver luzes, sendo que, ele era um bruxo muito poderoso e poderia fazer isso sem o auxílio de nenhum artefato? Aí depois novas funções do artefato foram aparecendo, como lá em Relíquias da Morte, já foi muito interessante. E aí quando chegou Animais Fantásticos e Segredos de Dumbledore, que eu vi isso, eu pensei, cara, o Dumbledore não criou isso à toa, ele teve um motivo muito específico para isso. E um dos fatores que me fez enxergar isso é a ligação entre o que aconteceu com o Ron quando ele usa o Desiluminador para retornar ao Harry e Hermione, com um momento da história onde o Harry e a Hermione estão lá em Godric's Hollow e eles acabam vendo alguns túmulos ali no cemitério local. Uma das lápides que eles veem é a de Ariana Dumbledore e de sua mãe Kendra. E nessa lápide é possível ler a frase: porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração, que é inclusive um versículo bíblico. E talvez você já tenha entendido onde eu estou querendo chegar. Por que o Desiluminador levou o Ron até o Harry e Hermione? Como ele teve esse poder? Porque ali era onde estava o coração de Ron, onde estava sua lealdade, onde ele queria estar realmente, desde o momento que ele pisou para fora daquela barraca quando eles brigaram, porque onde estiver vosso tesouro, ali também estará o seu coração. O maior tesouro do Ron era a amizade dele com o Harry, o amor dele pela Hermione, a lealdade que ele tinha por aquilo ali e a causa que eles estavam lutando. Parece que o que aconteceu com o Ron é a materialização do que está escrito na lápide da Ariana. E já que a gente falou da Ariana, eu tenho certeza que o Dumbledore criou esse Desiluminador, esse artefato, pela Ariana. Quando minha irmã fez 6 anos de idade, ela foi atacada fisicamente por 3 garotos trouxas. Eles a viram produzindo feitiços quando a espionavam pela sebe que cercava o quintal. Ela era pequena, não tinha controle sobre a magia. Nessa idade nenhum bruxo tem. Imagino que o que viram os tenha apavorado. Eles se espremeram pela sebe e quando ela não soube lhes mostrar o truque, exageraram ao tentar impedir a monstrinha de repeti-lo. O que fizeram destruiu a Ariana. Ela nunca mais voltou ao normal. Não queria usar magia, mas tampouco conseguia se livrar dela. O seu poder voltou-se para dentro e a enlouqueceu, e rompia dela quando não conseguia controlá-lo, e por vezes ela se tornava estranha e perigosa, mas a maior parte do tempo era meiga, assustada e inofensiva. Ariana Dumbledore era um obscurial, revelado pelo próprio Dumbledore, assim como o Credence também era um obscurial. Agora, não foi muito curioso a forma que o Dumbledore usou o Desiluminador no duelo com o Credence para fazer uma espécie de escudo contra o Obscurus dele? Para mim ficou muito claro que o Dumbledore criou esse artefato na intenção de ajudar a irmã, na intenção de conter o Obscurus dela de alguma forma. Afinal, dá para notar que é possível conter o Obscurus com o Desiluminador. O Dumbledore faz isso na batalha com o Credence. E olha só que interessante, o Dumbledore diz o seguinte: um Obscurus cresce na ausência de amor como um gêmeo das trevas, um único amigo. E o que é exatamente as trevas? É a falta da luz. E o oposto das trevas é a luz, exatamente o que o Desiluminador pode absorver e devolver. Dumbledore inventa o Desiluminador para tentar ajudar sua irmã, que era um obscurial, tentando oferecer luz para as trevas que vivia dentro dela. Caso contrário,
Como explicar um artefato capaz de reconhecer o que está dentro do coração de alguém, a vontade que está dentro do coração de alguém, a ponto de transportar a pessoa para um lugar que ela nem conhece? Cara, faz muito sentido. O fato do Desiluminador poder criar uma dimensão espelhada e as pessoas ao redor não serem machucadas, atingidas por isso, é justamente algo que serviria para proteger não só a Ariana, mas também todos que viviam na casa com ela, como sua mãe Kendra, seu irmão Aberforth e o próprio Albus. Pensa só, quando foi que a Ariana matou a Kendra? O Aberforth não estava em casa e o Albus Dumbledore também não estava em casa. Aí eu não sei, eu fico numa linha tênue. Será que o Dumbledore deixava o Desiluminador com a Ariana para ela tentar usar aquilo de alguma forma? Ou ele mesmo usava quando ela tinha uma crise? Porque se ele mesmo usava, dá ainda mais sentido pro fato dele não estar em casa quando a Ariana matou a mãe, porque ela se descontrolou ali com Obscuros. Mas se ele deixava com a Ariana, talvez ela tenha tido uma crise tão forte que não conseguiu acionar o Desiluminador e não conseguiu fazer isso, e não conseguiu contê-lo de alguma forma. Ou talvez a própria mãe usasse isso, o Dumbledore deixou com a mãe e explicou pra ela como usar, só que ela não teve tempo de usar, não teve tempo de pegar, por algum motivo. Aqui tem um campo aberto de possibilidades nessa parte da teoria. Mas me diz você o que acha? Acha que faz sentido o Albus Dumbledore ter criado o Desiluminador com essa função, com essa intenção de ajudar a sua irmã? Bom, eu não sou muito de criar teorias, eu prefiro analisar, porque normalmente quando eu vou criar alguma teoria, eu mesmo já vou achando os furos dentro da minha cabeça na história, e aí eu deixo pra lá. Mas essa eu realmente achei intrigante, e eu fui criando, fui juntando as pontas ali, e eu não achei uma forma de refutá-la. Ela não atrapalha em nada a história, ela não muda em nada a história, ela só acrescenta mais a história e eu acho um ponto muito interessante. Me diz você, o que acha dessa teoria? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E se você quiser complementar alguma coisa nela, fique à vontade. Então é isso, meus bruxos, eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se vê num próximo e até lá, mal feito feito.